Olá! Hoje estamos nos baseando em Salmo 37, os versos 30 e 31, que nos dizem assim, conforme a linguagem de hoje. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Conhecimento, de alguma maneira, temos e sobre diversos assuntos, alguns de maneira mais aprofundada e outros não. Mas conhecer sobre algo não nos torna sábios. E o que é ser uma pessoa que aplica seus conhecimentos de maneira sábia? Bom, no verso 30 nos dá um direcionamento. Pessoas sábias falam o que é direito e certo. Tem o seu momento, e falam apropriadamente e com humildade, sempre conduzindo o outro a uma reflexão pessoal da situação apresentada na sua vida. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Além disso, as pessoas sábias meditam na palavra de Deus, oram, são direcionadas pelo Espírito Santo, meus queridos. Com certeza você conhece alguém que não tem muito estudo formal, mas tem muita sabedoria. Podemos assim dizer que ela aprendeu com a vida. Meus queridos, nós precisamos ter humildade. Nós não sabemos de todas as coisas. Nós estamos em constante aprendizado. E para isso, nós precisamos estar atentos a todas as situações que acontecem ao nosso redor. E se temos a abertura proporcionada pelo outro que vem até você pedindo um direcionamento, prossiga de uma forma sábia. E vou me utilizar como exemplo quando alguém vem pedir algum aconselhamento, especialmente numa área que eu não tenho uma profundidade tamanha assim, por exemplo, dessa questão de casamento. Por quê? Porque eu não sou casada para começar e segundo, as minhas amigas são casadas. Casada há muitos anos. Mas nós ficamos amigas e mães em Cristo, e mulheres de oração, amigas de oração. E quando chega alguma pergunta nesse aspecto, eu tenho que ter muita sabedoria divina. Por isso que eu faço, que eu já dei até uma dica inicialmente, se você bem entendeu. Vou reforçar que você precisa conduzir a pessoa a uma autorreflexão. Você não vai dizer à pessoa o que ela deve fazer, e sim ela mesma refletir diante da realidade que ela está inserida, que ela vivenciou. Por exemplo, se você se chateou com o seu esposo, isso é motivo logo para divórcio? Claro que não, porque há desentendimentos, é normal. A menos que tenha casos de abuso e coisas assim mais extremas. Mas esses leves discordâncias que as pessoas têm conjugal, tem que ser conduzido de maneira sábia. Claro que também há umas situações ainda mais profundas. Ainda bem que as minhas amigas ainda não me perguntaram nada assim que eu não pude responder. Mas na mesma hora, instantaneamente, eu peço oração pelo Senhor para que o Senhor me conduza. Isso é um exemplo. Tantas outras situações. Muitas pessoas vão vir até você para essa questão de aconselhamento a respeito de
alguém que está interessado e você conhece essa pessoa e você fala a respeito dessa pessoa, mas muito mais a outra pessoa vai saber a respeito à medida que convive com o outro. Situações diversas, meus queridos, que pode ser aplicado esta questão da autorreflexão, dessa sabedoria, de falar de assuntos que você pode não ter tanta propriedade para falar, mas você tem alguma noção geral e baseado nisso, conduzido pelo Espírito de Deus, você tem uma sábia condução. Meus queridos, que o Espírito Santo enche vocês de muita unção de sabedoria. E tenham paciência a responder as pessoas e saibam o momento para respondê-las. Porque uma pessoa agitada não vai ter a mesma atenção de uma pessoa que está calma. Então, saiba esperar o momento de você colocar a sua posição em relação a uma situação. Isso vai em diversas ocasiões. Alguém tem que ter a sensatez de se calar e esperar que o outro se acalme e continuar a conversa posteriormente. Por isso, meus queridos, que nós devemos clamar pelo Espírito Santo. Um do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Nós precisamos ser dominados muitas vezes. Porque se somos tomados de uma ira, de responder a outra pessoa no mesmo instante, falou, levou, você vai ofendendo o outro e vai afastando as pessoas, aí depois você se sente só e depois você vai mergulhando numa tristeza profunda. Por quê? Porque você se sente uma pessoa ruim. Meus queridos, por isso que nós precisamos ter sabedoria de clamar pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor para tudo nas nossas vidas. Vamos orar nesse momento? Santo, 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 glorioso, majestoso Deus, nome sobre todo nome, aquele que era e há de vir em glória e majestade. Pai querido, nos ajude a termos discernimento, a termos sabedoria, a falarmos com humildade, a ouvirmos com atenção o nosso próximo que vem até nós, Senhor Deus, com tantas demandas, com tantas tristezas no seu coração. Muitas vezes, Senhor Deus, as pessoas não querem nem um aconselhamento, elas só querem ser ouvidas. E depois que se aliviou, falando, ou mesmo chorando, a pessoa se sente aliviada. Senhor, o que o ouvir ao próximo, a alguém com atenção, com amor, tem de tão impactante na vida das pessoas. E tantas pessoas têm paciência nesses últimos dias. Oh, Senhor Deus, nos dê paciência para ouvir as pessoas, para olhar nos olhos, para abraçar, para amar. Oh, Deus, são tantas pessoas feridas, tantas pessoas que não souberam ressignificar ainda traumas, situações difíceis que passaram. E muitas vezes estão trazendo para sua família que constituíram e ferindo as pessoas ao seu redor. Muita sensatez, Senhor Deus, não há sabedoria, uma ação dessa forma. Mas eu sei que é possível uma transformação, Senhor Deus, proporcionada pelo Senhor, por meio do Espírito Santo, em cada vida, onde vai sarando as feridas internas, se significando, restaurando, renovando e florescendo vida, a perfumar o perfeito aroma do Senhor na vida de todos ao seu redor. Pai querido, nos ajude a sermos pessoas sábias. E sabedoria, esta vem do alto. À medida em que nós meditamos na Tua Palavra, especialmente em Provérbios, que é um livro de sabedoria. E muitos ensinos mais na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém.